contador, vamos começar mais um Vira-Folha e hoje a gente vai falar de um tema que é muito válido para todos vocês, que é a questão da contabilidade consultiva. Muito se fala sobre isso no mercado, mas o que de fato é ser consultivo? Fora isso, a gente também vai trazer um pouquinho de algo que está a todo vapor no mercado contábil, que é a reforma tributária. E para poder falar sobre esses dois temas incríveis, eu trouxe hoje aqui a Amanda Vitória, a leoa da contabilidade, ela é CEO da Contabile e vai nos ajudar aqui a entrar sobre esse tema. Tudo bem? Tudo bom, Kelly. Prazer estar aqui nesse episódio, poder compartilhar aí esses assuntos que são bem importantes e que ainda tem bastante gente perdido. E é verdade, né? Eu tenho feito muitos eventos e a gente tem falado muito sobre reforma tributária e a gente tem visto quantas pessoas ainda não estão se preparando para isso, né? Mas antes da gente falar nisso, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, Amanda, porque tem coisas muito legais, né? Eu acho que você trouxe, assim, para mim ficou muito emblemático esse tema, né? A leoa da contabilidade. Eu queria que você contasse pra gente como que você chegou a receber esse título e soube também aqui nos bastidores que você também foi considerada a rainha do IR. Gosto disso. Então, queria que você contasse um pouquinho da tua história para nós. Tá, pode deixar. Bom, eu já digo que os elogios foram, né, dos próprios clientes e aí eu fui pegando, mas tudo começou assim, agora, há 5 anos atrás, em março de 2020, quando eu pedi demissão para sair do CLT. Ainda sou um pouco workaholic, então eu demorei 15 anos de casamento para ter o meu filho, né? Porque eu sempre fui enrolando, eu digo com meu marido que me deu o golpe da barriga. Mas até eu sair de licença eu ainda estava tudo certo, plano de voltar para a empresa, tudo, a empresa estava em expansão onde eu trabalhava. Porém, quando eu peguei o meu bebê no colo, assim, eu disse: não tem como eu não estar na primeira vez que ele for andar, não sei eu que vou dar a primeira comida para ele, né, a primeira febre, como é que eu vou ter que pedir, né, para ir no médico ou ficar, a empresa que eu tava, assim, eu via acontecendo algumas coisas com algumas mães e aquilo ali começou a me conflitar bastante. E aí eu, como uma boa contadora, fui lá fazer minha gestão financeira ali, meus cálculos, e eu disse pro meu esposo, eu acho que se não for agora, não vai ser mais, porque os 6 meses dele não vai voltar, né? Então eu sempre tive essa vontade de ter o escritório, mas sempre faltou coragem, né? Porque eu cresci numa periferia lá em Porto Alegre, né? Sou gaúcha, então não tinha assim esse sonho de ter o escritório. Eu tinha vontade, mas, né, sempre com os pés no chão. Mas aí com o Dudu, com o Luiz Eduardo, que eu tive essa coragem. Aí eu pedi demissão e 10 dias depois o mundo entrou em quarentena. Foi bem na época da pandemia. Sim, eu não esperava, porque na época eu fazia algo totalmente diferente. Eu era consultora tributária num supermercado e era isso que eu pretendia fazer, porque era um supermercado que tinham várias redes, então eu ia oferecer a minha consultoria tributária, porque ficou conhecido o meu trabalho, o gerente sempre falava: o fulano soube lá que tu impressionou os fornecedores e tal. Eu não vou oferecer, né, essa consultoria para os outros supermercados. Mas aí como sair pra rua com um bebê de 5 meses em plena quarentena, né? Os supermercados não fecharam, mas um vírus que a gente nem tinha ideia. E aí que eu recalculei total a minha rota, porque eu nunca fui assim de desistir, pedir demissão, eu vou fazer dar certo isso aqui, de alguma forma. E aí eu comecei a pesquisar, vi que o pessoal estava, né, usando muito as redes sociais para usar, né, oferecer seus serviços e tal. Tá aí, nasci contadora oficialmente, porque até então eu tinha o canudo, tinha o registro, mas ficava ali fazendo a minha consultoria, tava tudo bem, né? Então nasceu ali a Amanda Vitória Contadora e eu sempre fui muito assim, muito dedicada, muito aguerrida, e aí comecei, né, a oferecer, e uma das minhas primeiras metas era recuperar minha renda do CLT. Que era o grande medo, né, do meu esposo na época. Eu até entendo, ele ficou muito com aquela coisa, né, eu sou o provedor da família agora, né, porque ela não tem renda e tal, mas então eu queria e corri atrás e estipulei que em 1 ano eu ia recuperar minha renda e consegui em 6 meses. Uau! Graças a
questão das redes sociais, comecei a divulgar, e eu nunca tive, da faculdade o pessoal falava, mas tu é de contábeis mesmo, que o pessoal tem essa ideia que o contador é mais retraído, né? E eu sempre gostei de falar, apresentação de trabalho é comigo. Formatura, eu fui a oradora, né? Eu gosto de falar, então eu não tive problemas de começar a divulgar o meu trabalho, com vídeo, que fosse, com conteúdo. E aí eu consegui, em 6 meses eu escalei, né, em alguns estados o meu trabalho e consegui recuperar minha renda do CLT. Ali eu vi o poder que tinha, né? E também eu acho que muito, até entrando nessa questão de ser consultivo, eu acho que é totalmente a ver com a minha história da parte corporativa, porque os meus empregos foram onde eu sempre fui muito consultiva, né? Sempre onde eu ajudava, né? O meu último emprego eu ajudava a diretoria, um fornecedor não entrava lá sem antes passar ali pela minha análise e a direção não aprovava se eu dissesse que não valia a pena. Mas sabe que você trouxe um ponto aí que eu fiquei bem impactada, porque eu acredito muito nisso, né? Eu acho que existe um paradigma no mercado onde as pessoas rotularam os contadores com essa questão de ser mais retraído, introspectivos, e que é um mal necessário, né? Eu acho que a gente precisa muito desmistificar isso, né? Porque, de fato, o mercado contábil hoje, especialmente quando você lida e é um empresário contábil, que é muito mais amplo do que ser um contador, né? Que eu acho que é esse paradigma que a gente tem que quebrar, porque muitos, quando se ouve contador, pensa logo nas obrigações acessórias e só. Agora não, vocês têm a capacidade de fazer toda a gestão de uma pequena e média empresa, de uma grande empresa, vocês conseguem dar a direção pro empresário. Sim. Eu acho que é isso que é um movimento que a gente precisa fazer muito forte, né? Sim, esse movimento ele vem, eu acho que essa geração entendeu isso e tá vindo muito forte, né? E eu inclusive, eu faço parte, não querendo pular assim a minha história ali, mas eu faço parte da diretoria de um sindicato dos contadores lá de Porto Alegre, da pasta de contabilidade digital, justamente para tentar quebrar, né, os paradigmas que muitos têm. Muitos, assim, veem, acham, não, mas não existe contabilidade digital, não sei o quê. Eu digo, não, gente, né, não existe contador consultor, então eu tento mostrar, né, o que eu fui fazendo. Eu sempre tentei falar a língua que o meu cliente fosse entender. Né? E eu sempre pensei, eu trabalhei muitos anos também, né, numa grande empresa do varejo, onde a gente ficou com a ideia, né, que eu tinha que lidar como se eu fosse a dona do negócio. Então é isso que eu penso para os meus clientes. E aí, voltando ali para minha história, depois disso eu comecei a escalar e vi que eu podia chegar em 1 ano e meio. O meu marido, que trabalhava aqui no início, né, não me levava muito a sério ali com esse marco dos 6 meses, ele começou a ver e disse, não fica só no celular fazendo vídeo. E aí, em 1 ano e meio, ele se formou junto comigo também, mas nunca trabalhou na área, ele trabalhou muitos anos com comércio exterior, só que eu precisava de mais um braço, ou eu parava de oferecer meus serviços, e aí a atividade dele não parou, que era transporte, e aí ele pediu demissão e veio trabalhar comigo. Então foi aí que nasceu, inclusive, a Contabilê, porque até então eu era Amanda Vitória Contadora, mas começou a tomar proporções, né, muito grandes, e aí nasceu o escritório, né, e isso tudo dentro de casa, né. Eu digo que, infelizmente, né, a pandemia foi horrível, se a gente pode dizer que teve algum lado bom, e que o digital avançou muito, né? Porque o pessoal conseguiu entender que a gente precisava, não podia parar, né? E aí a gente conseguiu escalar. Hoje a gente tá já em 17 estados do Brasil, né? A gente tem cliente de 17 estados e tudo dentro de casa. A gente comprou uma segunda casa, foi morar nessa segunda casa, e aonde a gente morava, que foi aonde eu comecei, que eu digo, eu tenho foto, inclusive, o Dudu de um lado, o notebook do outro, lá no meu sofá. A gente transformou, depois que passou a pandemia, num coworking. Então, a gente também, que é uma coisa que eu tento trazer para os contadores, de diversificar as suas receitas, de quebrar mesmo a bolha, né? De sair dessa bolha que é contabilidade, é balanço. Isso é o de menos que o cliente quer saber. Ele quer saber o que isso vai proporcionar e desenvolver o negócio dele, né? Então, em 2021, virou um negócio de família, eu digo, né?
Perfeito. Assim, primeiro que é super inspirador te ouvir falar, até porque muitos, quando a gente leva alguns dos nossos influenciadores ou algumas contabilidades que já estão muito grandes, só fala assim, ah, não, mas ele é muito grande, pra mim não dá. Olha a tua história, como você começou dentro de casa num momento que era terror, né? Terror, foi. Então, assim, como quando a gente tem vontade e gana de fazer acontecer, as coisas acontecem, né? Sim, eu digo porque com isso, muitas colegas da faculdade começaram a me procurar, ex-colegas, né? Ah, mas tu nos ajudava lá na faculdade, o que tu acha de tu nos ajudar também a empreender que nem tu tá fazendo? E aí eu, além do escritório, eu comecei a dar cursos para contadores, porque também, né, Kelly? Porque eu sempre trabalhei dentro de empresas, eu nunca trabalhei dentro de escritório. Então eu abri o meu escritório sem não ter trabalhado num escritório. E essa era, na verdade, o meu maior medo, e que eu fui com medo mesmo, né? Mas foi ótimo, incrível. E aí, pensando um pouco e puxando um pouco pro nosso tema, falando, entendendo toda a tua trajetória, mas aí você pegou um gancho importante, porque você já nasceu sendo consultiva, né? Mas aí eu queria que você trouxesse aqui pro nosso público o que de fato é ser consultivo, né? Como que você se coloca como uma contabilidade consultiva? Eu sempre costumo falar que ser consultivo é entender que tu precisa primeiro entender o negócio do cliente para depois tu querer oferecer contabilidade para esse cliente, né? Porque não adianta nada, não, vou fazer todas as conformidades, tá, mas no que tu pode ajudar esse cliente a crescer? Né? Então, eu acho que ser consultivo é tu primeiro entender mesmo do negócio do cliente e ver onde é que tu pode realmente impactar no negócio dele. Sem dúvida. E aí eu sei que você tem uma linha muito forte sobre a questão do IR, né? Quando você faz todas as campanhas dentro do período de IR, a gente sabe que você teve um grande aumento dentro das suas contas por conta de IR. Queria que você contasse um pouquinho, desce pra frente, e o que você efetivamente fez com ela para que ela também não fosse somente isso, né? Porque a gente sabe que tem contador que se especializa num ponto e fica só focado nele. Então, pra gente também não ficar, uma vez que a gente tá falando de ser consultivo, se eu focar somente em um ponto, eu deixo de ser consultivo, né? Então, eu queria entender um pouquinho isso das contas. Trazendo assim que na minha trajetória corporativa, eu sempre fui muito de processos, né? E sempre fui curiosa. Então, desde o primeiro semestre da faculdade, eu comecei a fazer IR porque eu era curiosa, eu queria saber como é que era atender clientes de IR. Então, desde 2011, eu atendo clientes do IR. Então, com isso, eu fui ganhando muita experiência, estudando, pegando casos, não tendo medo de pegar casos mais complicados. E tanto que foi esses processos que me ajudaram a crescer também muito no IR, porque eu precisava entender como que eu não ia deixar os clientes perder informação, né? Aqui mesmo a OMIE me ajuda muito, assim, porque foi aí que eu comecei a pegar as ferramentas, entender, não, eu sou uma contadora digital, comecei a conhecer ferramentas que aonde eu estivesse, né, a gente ia conseguir fazer a operação. No IR mesmo agora que passou, a minha operação não parou porque eu ia delegando tudo pelo nosso gestor ali da G-Click para as meninas, hoje é esse IR, hoje é aquele, elas me respondiam se tinham dúvidas. Então, trazendo daí, o IR me fez mostrar que o processo em si é muito importante. E aí, também entender, não ter medo de expandir para outros lados. Entender como é que é um fluxo de abertura de empresa lá no Amazonas, por exemplo, que a gente tem cliente, sabe? Entender como é que é no Espírito Santo. Então, não ter medo disso. Eu tenho uma cliente de Roraima. Uau! Né, que ela me disse que ela foi num contador lá da cidade dela e ele não sabia o que era a atividade dela. Porque com essa questão de ter começado na pandemia, eu atraí muitos clientes de negócios digitais. Ah, que legal. Então, acabou que isso também me ajudou, né, ali de estar produzindo conteúdo. Só que eu precisei também entender o negócio deles. Porque por mais que eu atraí esses clientes por estar no digital, eram atividades que nasceram na pandemia.
né? Então, e por não ter tido esse medo. Então, hoje eu entendo a operação. Tem cliente que o meu onboard mesmo de chegada do cliente, eu já monto, primeiro eu faço aquela conversa prévia com o cliente, entendo como que ele atua para ver como que a gente pode. Eu não ofereço somente contabilidade, né? Eu ofereço serviços. Eu sou uma empreendedora sozinha, por exemplo, né? Eu preciso de alguém emitindo as minhas notas, me ajudando a programar meus boletos, porque eu não vou ser essa pessoa a te dar esse suporte para tu focar no expertise que é vender os teus produtos, sabe? Então, de novo, para mim, não ser consultiva, para mim não faz sentido, porque tu não ajuda o teu cliente a crescer. Tanto que eu tive um mês que eu fiz 16 migrações de MEI para empresas maiores, porque eles cresceram de uma forma que foi indo, eles precisaram sair, eles entenderam essa necessidade. Incrível, muito bom. E aí, pensando um pouquinho ainda nessa linha, Amanda, quando a gente está falando sobre crescimento e os clientes, óbvio, por isso que a gente está dizendo que você ser consultivo, você consegue apoiar dentro desse crescimento, né? Isso também impacta bastante na questão de honorário, né? Sim. Isso é uma questão, assim, muita gente olha, então tu cobra baratinho porque tu é contabilidade, atua no digital. Eu digo, não, porque eu mostro o valor do meu trabalho para o cliente, né? E é bem pelo contrário, é aí que ele aceita pagar, né? Eu tenho clientes de média empresa que pagam honorários assim super legais porque eles veem esse valor. Por quê? Porque tem cliente que não sabe, por exemplo, calcular ali o que ele tem que pagar pro funcionário, qual é o base, mas para esse funcionário ficar e não sair daqui a pouco por R$200, me ajuda a fazer essa pesquisa. Então, todas essas questões, eu vou ali e dou esse suporte pro cliente. Faço de graça? Não precisa, porque ele entende o quanto é o valor do nosso trabalho. Então, acho que quando tu mostra isso, eu tento sempre colocar uma figura de que eu sou a fã número 1 dos meus clientes. Porque se eles derem certo, eu tô dando certo também. Com certeza, mas aí o ponto, eu acho que tem uma confusão, né, de entendimento. Porque o fato de ser digital não quer dizer que você é só uma máquina que não somente as obrigações acessórias, né? Então, isso que difere. O ponto é que você tá à distância, mas você oferece um serviço diferenciado. Tanto que para mim, além de um dos pilares da contabilidade consultiva ser tu entendendo o negócio do cliente, é tu ser humanizado. Perfeito. Porque tu pode atender de forma tradicional e o que eu recebo de cliente dizendo, nunca mais consegui falar com o meu contador. Então, isso é uma questão que eu prego muito, assim, o atendimento, da gente não deixar os clientes esperando, de explicar para eles. Às vezes, algum colaborador entra novo, né, e vai ali dar uma resposta como se o cliente soubesse o que é a guia do Simples Nacional. Não, ele sabe que ele tem que pagar o imposto. Explica para ele, mas qual o percentual desse imposto? Explica, abre o áudio ali, que é uma coisa, às vezes fica só naquela coisa de mensagem de texto. Eu sou muito, abre ali o áudio e manda um áudio. A mensagem escrita às vezes não sai no tom que realmente tu queria passar para o cliente, daqui a pouco esse cliente pode não entender. Então eu prefiro ter muito, eu digo que eu falo mais com meus clientes atendendo em vários estados do Brasil do que alguns escritórios tradicionais que teriam seus clientes todos perto, né? Não, perfeito. E assim, e aí você ainda ganhou o título de leoa da contabilidade porque você conseguiu ajudar o teu cliente, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Essa cliente foi engraçada, assim, porque ela chegou pra mim apavorada, ela tinha uma situação junto à Receita Federal, porém era uma situação que poderia ser revertida a favor dela. E aí eu fui atrás, fiz todo um processo, montei um dossiê, ela diz 52 páginas, 52 páginas, montei todo um dossiê e meses depois saiu, né, o resultado desse processo, onde ela teve uma reversão, né, de exclusão de regime, mostrando que nem sempre o fisco tem razão e que é possível, tem os processos, estão ali. E aí ela disse, não, tu lutou como uma leoa, né? Tu ganhou do leão na Receita Federal. E aí eu disse, tá aí, ó. Porque isso é muito, assim, eu penso, como que nem tu falou, tem muitos escritórios hoje grandes, né? Mas o fulano já é grande e tal. Eu comecei do nada, né? Do zero. Então eu sei o que é cada, o que realmente custa cada centavo. Então eu penso muito,
do dinheiro dos meus clientes que eu quero cuidar como se fosse meu. Então, eu acho que veio muito disso. Ela diz, tu é minha resolvedora, Amanda, tu vai lá como uma leoa e vai e resolve mesmo. E é essa garra que eu tento sempre colocar. Nossa, é muito gostoso de ouvir isso, né? Ainda mais saber assim que... E foi um nome que pegou, né? Foi. E mesmo aqui tem super assim, quando quer falar de Amanda, é outra contabilidade. Sim, o pessoal, eu acho que identificou, né, com tanto, eu acho que conecta, que nem eu digo assim, meu perfil, por exemplo, em rede social, às vezes nem tem tantos seguidores, né, mas conecta muito, né, hoje eu tenho ali os parceiros e conecta porque é de verdade, eu vou ali, se tu tem um problema, eu vou tentar resolver, né, minhas alunas, dou o suporte, sabe, eu digo para elas, quem entra, né, para ser minha aluna, eu digo, aceita o cliente, a gente vai resolver juntas, não fica com medo, sabe? Claro, tem os nichos ali, né? Nicho tal e tal e tal, mas o que eu posso ajudar, eu sempre tô ajudando. E eu acho que veio muito disso. Esse apelido, acho que pegou por causa disso. E aí você também, além do leão da contabilidade, você também tem a rainha do IR, né? Tem a rainha do IR. Isso tudo porque você faz uma mentoria também, certo? Vocês contam um pouquinho, assim, até pra gente poder entender, porque é uma forma de você angariar clientes, né? O IR é uma grande porta de entrada, né? Eu digo que com o IR a gente faz uma teia igual a do Homem-Aranha, que ninguém mais corta, porque o IR, como eu falei, né, comecei lá em 2011 fazendo, eu lembro que eu fiz 4 IRs no ano de 2011, eu lembro e tenho lá minhas pastinhas, e hoje, né, agora em 2025, eu já faço mais de 300 declarações de imposto de renda. Isso muito pelo atendimento e, de novo, por esse atendimento personalizado. Então, também ficou a questão do rainha do IR. Muitos clientes, mas nunca me pediram esse monte de documento que tu tá me pedindo, né? Só que muitos eu sei um pouquinho da vida, eu sei que pode ter aquela despesa dedutível que ele nem sabe que era uma despesa que pode trazer um benefício para ele. Então, acabou pegando também o rainha do IR pela minha entrega no imposto de renda, por ajudar também, né, outros contadores, porque muita gente fica travado. Como iniciar o seu escritório, né? Ainda mais hoje com o digital sendo, vamos dizer assim, um pouco mais fácil, mas é isso, é tu ter uma porta de entrada, como tu falou. E o IR é uma baita de uma porta de entrada, porque, esse cliente pode não ter dado continuidade numa abertura de empresa ou algo assim, mas quem é a referência dele se tu entregar um trabalho de qualidade para ele? Vai ser tu. Né? Eu tenho muitos clientes que eu nem conheço que me indicaram para clientes hoje que são clientes fixos do escritório. Exatamente. E aí, assim, um outro ponto que você trouxe aqui rapidamente é que para você ser consultivo, você primeiramente precisa ter o teu escritório organizado, né? Então, a parte de automatização do teu escritório é muito relevante. Sim, eu fui entendendo, como eu falei, nunca tinha trabalhado no escritório, então os primeiros meses ali, até fechar um ano, doeu um pouco. Doeu porque eu fui aprendendo mesmo na dor e é isso que eu tento até tirar de algumas pessoas, olha, hoje eu tenho essa estrutura, é o que funciona para mim, funciona por isso. Então eu fui montando uma estrutura aonde, como eu falei, de onde eu conseguisse prestar um atendimento para o meu cliente. E a estrutura e os processos são muito importantes. Prazos. A gente é um contador igual a qualquer outro. Eu digo, um contador consultivo é igual a qualquer outro. Só que ainda a gente tem a preocupação, além das conformidades, de tentar buscar outras opções para ajudar o cliente. Um sistema que ele precise, sabe? Então, tudo isso ele é criar um ecossistema. Eu acho que a contabilidade consultiva é muito disso, sabe? Criar um ecossistema para que o cliente se sinta em casa, ele não precisa ir fazer racha de preço, ele entende o teu valor, né? Não, com certeza. E aí você traz um outro ponto importante, que eu acho que é importante vocês irem anotando aí, que tem muita coisa boa aqui. Mas quando a gente está falando também dessa questão de ser consultivo, e tem uma armadilha dentro do ponto que eu estava comentando, né? Uma vez que você usa o IR, por exemplo, como porta de entrada, você tem que tomar cuidado para poder não ser visto somente como uma pessoa que faz IR, né? Sim, eu digo que muito até o final do atendimento do IR vai mostrar, né, isso. Então, é o cliente, quando ele chegar, tu ter ali no teu contato um catálogo de teus serviços, nas tuas redes sociais ter os
os teus conteúdos, todos os serviços que tu apresenta. E eu costumo, assim, finalizou o IR, manda uma sugestão. Daqui a pouco é um cliente que né, tá pagando mais imposto porque não precisava. Daqui a pouco ele pode... agora mesmo eu prestei uma consultoria para um cliente que ele estava na dúvida se ele mantinha o CLT e a aposentadoria ou se ele abria um CNPJ, o que saía mais barato. Então eu já entreguei no IR para ele essa consultoria junto para que ele tivesse essa certeza. E tem uma questão também de networking muito importante, né? Eu acho que todo contador que olha para esse lado mais consultivo tem que estar muito ligado no que está acontecendo no mercado e ter relacionamento com outros contadores também, né? Isso faz muita diferença. Sim, muita. Esse network, ele é essencial, assim. Eu digo que tem hoje, assim, grupos que eu participo que nem é tanto, é só para eu estar ali, eu sei que eu tenho o suporte da galera se eu vou precisar, assim como eles sabem, tem muitos colegas às vezes que vêm, Amanda, tu sabe disso, tu sabe daquilo, né? E eu também, a gente troca muito. E por isso que eu digo, essa geração parece que é um novo despertar mesmo. Porque antes tu buscava as informações e ninguém queria falar contigo, né? Os contadores te enxergavam como concorrente, só que tem milhões de empresas no Brasil para milhares de contadores. Sobra cliente. Sem dúvida. São mais ou menos 22 milhões de empresas, né? Tem para todo mundo, com certeza. Tem. Para todo mundo trabalhar. E aí, óbvio, a gente tem que pensar em diversificar. Você falou muito sobre isso e quando a gente trabalha com esse processo mais consultivo, a diversidade do tipo de serviço que você oferta, ela tem que ser ampla, né? E aí a gente tá aqui dentro da OMI, a gente tem uma área de economia e dentro dessa área a gente fez um estudo que é a sondagem e a gente estava avaliando dentro do mercado como é que tá como que as contabilidades estão se preparando para a reforma tributária. Esse é o grande ponto, é o grande tema que está aí em vigor. E aí a gente ficou um pouco assustado até, porque 60% dos contadores que a gente falou não se sentem prontos para a reforma. E é um negócio que já começou na realidade, né? A reforma não é uma promessa, ela já é real. Ela já é real, então a gente tem que estar, né, muito preparado. E sabemos que quem começa antes desponta na frente, né? E eu queria que você contasse um pouco como que você acha que é possível, né, usar a reforma tributária dentro desse mix de serviços. Eu até, não é puxar saco, mas eu já estou lá no certo, lá no canal tributário que eu confesso que eu também demorei ali uns mesezinhos, logo que começou o assunto reforma, e a primeira palestra que eu assisti eu já fiquei desesperada. E aí eu precisei de um canal de suporte mesmo para estudar, para entender. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu separei os meus clientes pelos nichos de atividade e estou separando, entendendo as necessidades de cada um para ver como, porque como tu falou, vai ser uma baita oportunidade para vender consultoria. Por quê? Porque os clientes precisam se organizar. O Simples Nacional, tem empresa do Simples que não emite nota até hoje. Exatamente. Né? Então, assim, ou tu faz isso agora, tem o trabalho de separar, classificar os teus clientes e entender bem as particularidades e as necessidades de cada um, ou vai dar ruim para esse contador. E assim, aqui a Amanda traz um ponto, para quem não conhece ainda, a OMI, ela tem o CETO, que é um canal sobre a reforma tributária. Na realidade, ali você vai ter mentorias e você vai ter uma base de treinamentos e materiais que você pode usar para você também passar informação para o teu cliente. Então, assim, é um canal incrível. Entre lá no site da OMI e conheça. Dentro da OMI Academy você vai ver o quanto que a gente está preparando o nosso time de contadores para poder estar apoiando os clientes. Isso o RP também, né? Porque daí o teu cliente também fica pronto. Sim! E até só para completar isso, e não ser casa de ferreiro espeto de pau. O próprio contador também está organizado, porque vai impactar inclusive os escritórios de contabilidade. E aí nada melhor do que tu já usar o ERP para saber as funcionalidades. Para ti vai ser útil. Sim. E para o cliente também. Com certeza. E assim, pensando agora em futuro, né? Quais são os seus planos ali da Contabile? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a gente... eu sempre digo que eu não fico mensurando assim número de clientes, né? Eu quero cada vez mais prestar um serviço com qualidade, tanto que tá lá na nossa missão, visão e valores, que eu quero ser
o melhor atendimento do Brasil, que é isso que eu acho que o resultado financeiro, sem mesmo ser, né, aqui falsa modéstia, é de o cliente entender o nosso valor cada vez mais. Então, crescimento, né, claro, tenho minhas metas de faturamento, a gente tem o coworking lá no escritório, que é também uma ferramenta que capta muitos empreendedores. A gente tem empresas utilizando o nosso serviço lá e acaba um passando para o outro, né? E crescer também nosso coworking, a minha comunidade de cursos. Eu quero cada vez mais poder ter o suporte dos canais né, dos canais corretos ali para estudar e compartilhar a informação cada vez mais. E com isso crescer, assim, eu me vejo cada vez mais solidificando mesmo como a leoa da contabilidade, sabe? Conte conosco, gostamos de pessoas que pensam para frente, que querem crescer. A Omni, de fato, tem se especializado em ser esse braço estratégico junto aos contadores. Então, conte conosco, porque a gente gosta muito de ter pessoas como você aqui conosco. Muito feliz de ter tido você aqui com a IELTS. E a gente está terminando aqui, mas eu queria que você, antes de deixasse um recado para os nossos telespectadores. Eu acredito assim, não se travem, né? Hoje em dia, nesse mundo aí digital, tem muitas pessoas com contato. Eu mesmo digo, tá com medo, vai lá no meu privado, me chama, a gente conversa, a gente troca, porque é isso, é entender que tem estrutura, fluxo, processo, trabalhar dá trabalho, mas também dá retorno, então não se trave, né? Siga seu sonho aí e estruture seu negócio contábil, que com certeza você vai conseguir prosperar. Dedicação faz as coisas acontecerem. Só tenho a dizer uma coisa, inspirador. Amanda, muito bom te ouvir, especialmente a tua trajetória foi incrível. Eu tô muito feliz de ter tido você aqui conosco hoje. Espero, contadores, que vocês tenham aproveitado, porque vocês viram o quanto é importante ser consultivo. É isso que vai te diferenciar no mercado. Como a gente disse, a gente tem aí pelo menos 22 milhões de empresas, ou seja, tem espaço para todo mundo. Mas para você se destacar, é necessário ser consultivo, especialmente usando a reforma tributária como um grande gancho. Então a gente termina por aqui, espero que vocês tenham aproveitado. Nos sigam nas nossas redes, entra lá no Omni Contadores, entra no Omni Oficial e siga as nossas redes. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.